A Zim Shipping Services é uma empresa de transporte marítimo de contentores com sede em Israel. Opera atualmente uma frota de 150 navios que atendem mais de 200 portos em todo o mundo, focando-se em rotas entre a Europa, Ásia e América do Norte. O ano passado esteve nas bocas do mundo ao pagar um dividendo de mais de $25, quando a ação valia apenas 30. Desde então, a empresa caiu mais de 86% em bolsa. Mas será que bateu no fundo? Será esta uma boa oportunidade? Bom, vamos descobrir, vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O modelo de negócio da Zim é baseado na cobrança de frete para o transporte de contentores. A empresa gera receita com base no volume de contentores transportados e na taxa de frete cobrada. Parte da receita da Zim também vem de taxas de armazenamento e outros serviços relacionados com o transporte marítimo. E tudo isto associado a diferentes regiões de operação. A zona Transpacífico, que liga o continente asiático e americano, a zona Atlântica, que liga o continente americano ao europeu, a zona do Canal Suez, que liga a Europa ao continente asiático, a zona intra-asiática, ligando a China e a Índia, e por fim a zona da América Latina, que liga a América do Sul aos restantes continentes. Das quatro, a região transpacífica representa um pouco mais de um terço do volume transportado e é por isso a mais relevante. A empresa também transporta veículos, sobretudo exportados da China para os outros continentes, algo que, com a mais recente posição da União Europeia, pode vir a sofrer no que respeita ao volume para essa região. Estes trajetos permitem à empresa 67 rotas semanais para chegar a mais de 90 países e assim entregar contentores aos seus 34 mil clientes. Apesar de ser um número enorme, os 10 maiores clientes representam apenas 16% da receita dos fretes e os 50 maiores clientes representam 31% dos mesmos, pelo que a nível de diversificação os rácios são saudáveis. Salientar também que 8 dos seus maiores clientes estão com a empresa há mais de 10 anos, pelo que a nível da satisfação do cliente também parece ser um ponto positivo. Olhando para os tipos de contentor, estamos a falar de contentores que vão desde algo específico para mercadorias farmacêuticas, eletrónicas ou ainda contentores de temperatura controlada que no total permitem à empresa transportar o equivalente a mais de 3 milhões de contentores por ano. Para quem não sabe o que significam as siglas TEU, é o diminutivo de 20 Foot Equivalent Unit, ou digamos um contentor de dimensão comum, como veem na imagem. Mas além dos contentores, é preciso ter navios que os transportem e façam as tais rotas. E nisso a Zim tem 150 navios no total, onde 15 são efetivamente da própria empresa e os restantes são alugados a outras empresas. A parte positiva deste modelo é que todos os custos associados com a manutenção e a operação dos navios ficam a cargo do proprietário e, no caso do proprietário ter essa necessidade, a própria Zim vende esse tipo de serviços. Apesar dos enormes números que vimos, a Zim é apenas a 10ª maior transportadora de contentores no mundo, no que toca ao volume anual. Nomes como a Moller, Maersk ou a MSC ou a COSCO representam juntos 46% da capacidade global de transporte. Olhando para 2022, vemos que a empresa recebeu 12,5 mil milhões de dólares, dos quais resultou um lucro bruto de praticamente metade e um lucro líquido de mais de 4 mil milhões de dólares, ou seja, uma margem de 37%. É uma margem líquida absolutamente extraordinária, sobretudo se olharmos para o ano 2020, onde andava na casa dos 13%. E aqui é importante entender o que levou a esta discrepância. Se estão recordados, os preços do transporte dos contentores, nos 2 anos que se seguiram à pandemia, dispararam para valores 10 vezes superiores ao normal, fruto de uma procura elevada que não se viu afetada pelos confinamentos. Vocês podem ver no gráfico da Freightos o pico do índice dos fretes de transporte de contentores atingir os 11 mil dólares, quando o normal seriam valores a rondar os 1.500 dólares. Aliás, com a reabertura económica, o transporte normalizou e vemos precisamente o acompanhar dos preços de novo para a zona dos 1.000 dólares por contentor. Isto obviamente teve um impacto tremendo nos resultados da empresa e com isso conseguimos explicar a diferença enorme que acabamos de ver. Além de que significa que este 2023, com essa normalização, vai ser um ano complicado de gerir, tendo em conta a comparação com 2022. Olhando diretamente para os primeiros 6 meses deste ano, conseguem perceber que a situação é bastante complicada. Uma receita de 7 mil milhões de dólares passou para 2,6, apresentando perdas em todas as linhas, bruta, operativa e líquida, com um prejuízo de
274 milhões em 6 meses. A ZIM não está a crescer menos, a ZIM está mesmo a perder dinheiro no que levamos de 2023. Podemos ver que existe ali um esforço para cortar custos, seja nos salários, seja nos custos da operação, mas não foi suficiente para, pelo menos, não perder dinheiro. Olhando para a posição financeira da empresa, os mais de 10 mil milhões de dólares em ativos são muito superiores aos passivos, de 6 mil milhões, e o dinheiro em caixa, 1.000 milhões de dólares, permite ir amortizando esta normalização. A empresa apresenta dívida de apenas 130 milhões, mas o importante aqui é perceber o contributo que os leasings têm para os custos da empresa. Olhando para os fluxos de caixa, reparem novamente como no primeiro semestre de 2022 a empresa gerou 3 mil milhões em fluxos de caixa operativos e no mesmo período deste ano pouco mais de 500 milhões, ou seja, 6 vezes menos capital a entrar. E isso justificou o corte do dividendo, que em 2022 representou excepcionalmente 3 mil milhões de dólares e este ano não iam conseguir pagar o mesmo. Portanto, como veem, uma empresa que apresentava uma rentabilidade de dividendo elevada, com pagamentos absurdos, de repente vê-se forçada a eliminar o mesmo. Este ano pagou 769 milhões de dólares e fechou a loja. Reparem também que, como vos mencionei, os leasings para poder operar os navios consumiram 861 milhões de dólares, um valor superior aos fluxos de caixa operativos, pelo que, se os fretes ou os volumes não começarem novamente a subir, a situação pode complicar-se rapidamente. Já tínhamos visto que existe um esforço para baixar os custos operativos e o CAPEX foi reduzido em 4 vezes neste semestre. Assim que temos aqui uma empresa que está muito dependente da procura do transporte marítimo, que por sua vez está altamente relacionado com a economia global, com o preço das matérias-primas e com as taxas de câmbio. Os custos da empresa, sobretudo com o combustível especial dos navios, é de extrema importância e recentemente temos assistido a uma nova escalada no preço. Esta escalada ainda não se traduziu numa subida das tarifas a nível global, pelo que a ZIM pode efetivamente sofrer alguma pressão da concorrência neste aspecto. O balanço dá-nos alguma tranquilidade, mas os leasings são uma pedra no sapato atualmente, podem forçar a empresa a desfazer-se de alguns navios para suportar as despesas. Algo de que eu ainda não falei é a estrutura acionista. Durante a privatização da empresa, em 2004, a Israeli Corporation comprou 49% das ações ao governo israelita e fez posteriormente um spin-off que vocês podem ver com o nome de Cannon Holdings. E esta empresa detém atualmente apenas 21%. O governo israelita ficou com uma golden share, que não dá poder de voto, mas pode impedir algum comprador de superar os 35% de participação na empresa, obrigando o recurso aos tribunais se for necessário. Olhar para o histórico desta empresa torna-se irrelevante de alguma forma se eu vos disser que se tornou pública apenas em 2021 com um timing impecável, aproveitando o boom pós-pandémico e, portanto, não há muito que analisar além do que já fizemos. Para projetar o futuro, a situação é um bocado mais complexa. Para além de não acreditar num evento que traga volatilidade ao preço dos fretes, como vimos em 2021, este regresso à normalidade vai resultar num excesso de capacidade e subutilização dos barcos, porque o desfazamento entre a procura e a oferta normalizou. Com a chegada de novos barcos, a situação não melhora, porque é nova capacidade a entrar no mercado que já está em subutilização. Para projetar o EBITDA, eu uso crescimentos de 1% ao ano, uma dívida em 2033 de 200 milhões de dólares, que até é possível que seja maior, e um múltiplo de saída de uma vez apenas. Isto resulta num valor dentro de 10 anos de 14 dólares, o que se traduz numa valorização anual perto de 3%. Estimar os fluxos de caixa nestas empresas é um risco porque estão muito dependentes das variações todas que vimos. Ainda assim, para um crescimento anual de 2% e usando um valor de 2019 como base, o valor intrínseco de uma ação ronda atualmente os 8 dólares. Mas o ponto que eu vos quero passar é que há empresas em que estimar os fluxos de caixa se tornam exercícios inconsequentes. E este é um caso. Olhando, por exemplo, para múltiplos, como o Price to Tangible Book Value, vemos que os ativos tangíveis da empresa valem 39 dólares por ação. Ou seja, se amanhã fechasse portas e se fossem liquidados todos os seus ativos, cada acionista iria receber perto disso. No entanto, a empresa está a queimar mais de 300 milhões de dólares por trimestre, que obviamente vai reduzindo os ativos e que, no pior dos cenários, a durar 2 anos, estamos a falar de uma redução de 2,4 mil milhões de dólares nos ativos tangíveis. Ainda assim, tendo isto em conta, o valor tangível por ação, nessa altura, seria de 19 dólares por ação, obviamente assumindo tudo o resto constante. Portanto, estamos a falar, na melhor das hipóteses, de um investimento ao que normalmente chamamos de asset play. Pessoalmente, pelo setor que é, pelas dificuldades que está a passar
e pela expectativa dos próximos 2 anos, eu prefiro manter-me à margem. Mas como sempre, gostava de conhecer a tua opinião, assim que partilha a tua visão na caixa de comentários. Esta semana assistimos a uma vaga negativa na generalidade dos principais índices mundiais, exceção feita à bolsa russa, Nasdaq e Ibovespa, que conseguiram resultados positivos. Por cá, com os últimos dados da inflação, o Marcelo veio meter a sua colherada ao afirmar que a inflação está no bom caminho e que é a altura de começar a pensar em baixar as taxas de juros. A nível europeu, isto até é mais ou menos verdade, com uma queda acentuada na inflação subjacente de 5,3% para 4,5%. Mas em Portugal, a situação não é bem assim. O que este senhor se está a esquecer é do efeito base que ainda está presente nos valores que observamos e que, se entrarmos mais ao detalhe da evolução mensal, cá no Burgo, a inflação não está a cair. Aliás, somos dos poucos países europeus, como a Espanha, a Grécia, a Itália, entre alguns outros, onde mensalmente houve uma evolução positiva da inflação ou a mesma se manteve, algo que o efeito base esconde. Portanto, quando nos próximos meses assistirmos a uma ligeira subida, lá terá o Marcelo de dar um mortal encarpado à retaguarda para defender esta posição. Por outro lado, as tensões entre os Estados Unidos e a China continuam na ordem do dia e, desta vez, quem sofre são os pandas. Sim, os pandas gigantes que estavam nos Estados Unidos, em jardins zoológicos, estão todos a retornar para a China, pelo que já não vai ser possível ver este espécime na América do Norte. Falando da América do Norte, os Estados Unidos decidem hoje se o governo paralisa as suas funções, algo que tem, obviamente, potencial de afetar os mercados durante a próxima semana. Isto acontece porque não existe um acordo entre republicanos e democratas sobre o financiamento para o próximo ano. Ou, se quisermos, não existe um acordo sobre o orçamento de Estado. A confirmar-se, esta situação não é nova, já aconteceu 6 vezes nos últimos 50 anos e as consequências afetam diretamente os funcionários públicos e também os cidadãos que deixam de ter acesso a serviços fundamentais. Relacionado com o portfólio, assistimos a 2 subidas de dividendo, uma da Accenture e outra da Texas Instruments, em 15% e 4,8% respectivamente. Na semana que passou, também foram entregues mais 2 livros a 2 patronos que apoiam todos os meses este canal. São já 16 os livros entregues e neste mês de outubro a comunidade vai novamente receber 2 novos livros. Assim que, se queres juntar-te a nós, passa pelo Patreon e pondera apoiar esta iniciativa. Pessoalmente, eu abri um depósito a prazo na Caixa Geral de Depósitos a 3,5% com 5.000 euros para os próximos 6 meses. As alternativas eram o Open Bank, que rende exatamente o mesmo, mas a 12 meses, ou o Banco Inter, cuja única diferença é a mobilização antecipada. Ora, entre ter o dinheiro parado na conta à ordem ou aplicar num período onde não afeta a minha liquidez, eu decidi pela segunda, até porque a Caixa Geral de Depósitos é o meu banco. Mas não foi só na Caixa Geral que eu apliquei algum capital. Reforcei o portfólio para 3 empresas, a Next Era Energy, a Realty Income, a Southwest Airlines, e abri posição em 2 novas, a Ulta Beauty e a Texas Roadhouse. Estas operações são todas comunicadas no próprio dia aos patronos com a justificação respectiva e, no caso das novas posições, são também resultado de análises exclusivas no Patreon. São empresas em que eu acredito no longo prazo e que, por um ou outro motivo, atualmente estão a ser castigadas pelo mercado. Também dizer-vos que finalizei a minha escada de renda fixa para os próximos 3 anos ao adquirir dívida pública americana a 5% até fevereiro de 2026. Tenho agora um investimento de praticamente $3.000 nestes ativos que eu considero suficiente, quer no intervalo temporal, quer na alocação de capital. O portfólio fechou a semana nos 24% de valorização e recebi até agora $135 em dividendos, sendo que ainda faltam registar alguns montantes provenientes da eToro. E é tudo por hoje. Deixa um like se gostaste do episódio, é uma forma de apoiares e dares continuidade ao canal aqui no YouTube. Subscreve e partilha com os teus amigos, ajudando assim o canal a crescer, e dá uma vista de olhos no Instagram e Patreon, onde subo mais conteúdo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Juntamente com este empobrecimento rápido do país, junta-se a imoralidade das elites políticas, económicas. O senhor não conhece um político, um homem da bola ou um homem de empresas, nomeadamente os bancos, que tenha ido para a cadeia. Nada. Não acontece nada. Os casos abrem-se com grandes paventos, os senhores passam aí o dia a transmitir tretas e depois vai-se esfumando, depois toda a gente se esquece de tudo. É o caso de Portugal, são os submarinos, são os pinheiros, Setúbal, é o Freeport, é o não sei o quê, nada. Não acontece nada.